Afinal, quem somos? Capítulo 14, segunda parte. As opiniões dos sábios. França. Ao passar em revista as opiniões dos sábios franceses, trataremos em primeiro lugar daqueles que se ocuparam da fenomenologia, deixando à margem a parte casual e a parte doutrinária. São eles os metapsiquistas, ou seja, os que tomaram a peito simplesmente deixar demonstrada a autenticidade da manifestação supranormal. Entre estes ocupa posição de destaque o grande professor da Sorbonne, Charles Richet, verdadeiro gênio pelas suas descobertas científicas e um dos maiores fisiologistas do mundo. Foi o divulgador da seroterapia. Charles Richet nasceu em Paris em 1850. Aos 28 anos de idade, entrava como professor adjunto na Faculdade de Medicina de Paris e, aos 37, era nomeado lente catedrático de Fisiologia na mesma faculdade. Foi membro da Academia de Medicina e do Instituto da França, galardoado com o Prêmio Nobel de 1913 e diretor da Revue Scientifique. Todas as suas obras, frutos de uma vida inteira de dedicação, de abnegação, de labor intenso, honesto e utilíssimo, consagraram-no como um dos maiores sábios do seu tempo. No Congresso Internacional de Psicologia Experimental, realizado em Londres em 1892, Richet aborda francamente a questão da nova psicologia e trata dos fenômenos espíritas, materialização, incorporação, dupla vista, transporte, voz direta, etc., etc., embora designando-os por nomes diferentes. O eminente professor começa por fazer o seguinte questionário: existirá a psicologia oculta? E então responde: para nós, isso não é duvidoso, pois efetivamente existe tal psicologia. Não é possível que tantos homens proeminentes do mundo inteiro fossem enganados tão grosseiramente. Eles refletiram e discutiram todas as objeções apresentadas, não encontrando motivo para atribuir ao acaso ou ao produto de fraude qualquer dos fenômenos observados, visto terem tomado precauções antes mesmo que outros as houvessem indicado. Recuso também acreditar que tais trabalhos foram estéreis ou que esses homens tivessem meditado, experimentado, refletido sobre meras ilusões. Artigo publicado em Annales des Sciences Physiques, dezembro de 1892. E depois de 3 décadas de contínuos estudos e observações numa de suas notáveis obras contínua. Um primeiro fato é evidente. Todas as vezes que um sábio assentiu em estudar de maneira aprofundada esses fenômenos, chamados outroras ocultos, adquiriu a convicção da existência dessas manifestações. Na história da metapsíquica, não conheço um só caso, de observador consciencioso que após 2 anos de estudos concluísse pela negativa. Mais adiante prossegue. As novas verdades estabelecidas pelos grandes sábios custam a ser aceitas pelo público. É necessário muito tempo para que uma descoberta científica seja admitida. Que será então quando se tratar de fatos inabituais? Toda a construção de um fato novo, a princípio, parece inverossímil, e quando é inabitual, não podendo ser repetido à vontade, é negado, apesar das provas que se apresentam. Sim, é negado obstinadamente porque não é nada tão fácil quanto uma negativa.
Todos aqueles que publicaram as suas experiências sabiam que por essa publicação comprometiam seu renome científico, expondo-se às zombarias de seus colegas e aos sarcasmos dos ignorantes. Não é, pois, com satisfação que se entra nessa batalha, onde não há mais que golpes a receber, e é porque nos limitamos a honrar e defender a verdade, por mais arriscada que ela possa parecer. Não imaginam as angústias interiores por que passa um sábio assim que se lhe apresenta um fenômeno extraordinário, anormal, cruelmente inverossímil, que parece estar em contradição evidente com tudo quanto ele conhece, com tudo que seus mestres lhe ensinaram, com tudo que ele próprio ensinou. Poderá um leigo aquilatar o que pensa um fisiologista quando presencia, como presenciei, uma excrescência sair do corpo do médium, distender-se formando duas pernas estranhas que se fixam sobre o solo, emitindo depois mais alguns prolongamentos que tomam aos poucos a forma da mão, da qual se distinguem vagamente os ossos, sentindo a sua pressão sobre os joelhos? É necessário coragem para crer nisso, e é necessário ainda maior coragem para relatar. Pensam que pude admitir, sem enorme desgosto íntimo, que um fantasma, soprando na água de barita, pudesse produzir um precipitado de carbonato de bário? Pensam que Crookes não se tenha dado conta do absurdo de ver um lápis, em plena luz, erguer-se sozinho para escrever e uma lata aproximar-se desse lápis para auxiliá-lo? Não teria ele certamente suposto que o chamariam de louco? Pensam que Oliver Lodge, Sherennotzen, De Rochas, Flammarion, Lombroso, Paul Gibier e Bozano e outros mais ignoravam que seriam olhados com desprezo por ousarem dizer que o inverossímil e o absurdo são muitas vezes verdadeiros? Se tivermos a audácia de falar, é porque estávamos absolutamente certos de nossa experimentação, muito mais seguros que inúmeros sábios estão frequentemente quando sustentam um fato verdadeiro, mas novo. Por conseguinte, repilo, com toda a indignação que ainda conservo, essa estranha censura que nós quisemos ver fenômenos extraordinários. Não, não e não. Não quisemos ver. Richer, quando trata da parte referente à metapsíquica, principia por defini-la como uma ciência que tem por objeto fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido à força que parecem inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. A metapsíquica é, pois, uma ciência. Mais adiante, referindo-se à impossibilidade da fraude e da desconfiança que permanecia em seu espírito quanto às investigações de terceiros, diz ele na referida obra: talvez eu me acuso por isso, não me tivesse convencido as experiências inumeráveis que os eminentes sábios já publicaram, se dos 4 fenômenos fundamentais da metapsíquica não fosse eu testemunha. Testemunha pouco entusiasta, testemunha severa, revoltada, desconfiada em extremo dos fatos que se me impunham. Pude verificar, em condições irreprocháveis, e apesar do meu desejo de negá-los, a realidade dos 4 fenômenos essenciais da metapsíquica. O que ele chama de fenômenos essenciais são a criptestesia, b. a telecinesia, c. a ectoplasmia e d. a premonição. Em termos comuns mais simples e mais conhecidos no meio espírita, classificam-se esses fenômenos essenciais em a. os fenômenos subjetivos, os intelectuais, os de incorporação,
os de identificação, os de escrita, os de aparição, etc. B. Os fenômenos de levitação, movimentos, pancadas, transportes. C. Os fenômenos de aparição de espíritos materializados ou parte dos mesmos. D. Os fenômenos de adivinhação, de previsão, etc. Para se patentear a convicção final do grande cientista, recorrendo-se às conclusões de seus últimos trabalhos, basta somente mencionar o seguinte trecho. Somos forçados a dizer como Swedenborg, o espírito sopra onde quer. Spiritus flet ubi volta. Há casos muito mais complexos nos quais o médium incorpora certa personalidade. Assim, por exemplo, a senhora Piper fala como se fosse George Pelham, a senhora Leonard como se fosse realmente Raymond Lodge. E há outros exemplos notáveis na ciência. Um dos últimos é o que se chama a volta do capitão Heathcliff. A explicação espírita é muito simples. Poder-se-ia dizer que ela se impõe à sua simplicidade. George Pelham morreu, mas não desapareceu a sua consciência. Seu eu persiste, sua memória sobrevive e invadiu o pensamento da senhora Piper, de tal sorte que, falando pela boca e escrevendo pela mão desse médium, George Pelham reaparece psicologicamente por inteiro, tendo conservado a lembrança do que disse, do que fez, do que ouviu e viu durante a sua vida terrena. Não hesito em afirmar que essa explicação é a mais simples e que todas as outras empalidecem ao lado dela. Charles Richer, A Grande Esperança. É bom, todavia, salientar-se que assim falava um grande metapsiquista, nome que quase sempre vem à baila quando se quer refutar a teoria espírita da intervenção dos mortos. Publicou L'homme et intelligence, l'intelligence et l'homme, la sélection humaine, le charlet animal, l'anaphylaxie, Essai de physiologie générale, Les causes finales, L'œuvre de Pasteur, La Savane, abrégé de Histoire générale, Pour les grands et les petits, Le passé de la guerre, de l'avenir de la paix, Le douleur des autres, de l'homme stupide, Traité de physiologie médico-chirurgicale, Traité de métapsychique, Les ténèbres de l'heure, C'est de toutes femmes du savoir, Physiologie de les muscles d'être inerte, Cours de physiologie, Physiologie, travaux do laboratoire de la faculté de médecine, em colaboração com diversos condiscípulos e discípulos. Le Cahier de Joaquim Legris. Recherches experimentales et cliniques sur sensibilité. La circulação do sangue. Bibliografia médica, recueil mensuel de Bibliografia Internacional. Notre sixième sens. La grande espérance. L'âge, l'or et l'âge de l'or. L'homme impatient. Les phénomènes de matérialisation de Villa Carmen. L'avenir et la prémonition. A grande esperança. O sexto sentido. A porta do mistério. O Dr. J. Maxwell, membro da Academia de Medicina, professor da Faculdade de Medicina de Paris, jurista emérito, pois ocupou o cargo de procurador-geral na Corte de Bordeaux,
Além de escritor acatadíssimo, é outro metapsiquista ardoroso. Categoricamente, ele declara: não sou nem teósofo nem ocultista. Não creio no sobrenatural. Não creio em milagres. Creio que sabemos pouco do mundo em que vivemos e que tudo ainda temos que aprender. E acrescenta: existe entre os homens mais esclarecidos, seja qual for a época em que vivam, uma tendência inconsciente de imaginar que os fatos incompatíveis com as noções são sobrenaturais ou falsos, mais modestos, mas também mais cruéis. Nossos ancestrais, teólogos e juízes inquisidores, queimaram os bruxos e mágicos sem acusá-los de fraude. Hoje, a maioria dos nossos estudiosos, mais assertivos e menos rigorosos, acusam médiuns de engano, sem condená-los na fogueira. Publicou A Magia e os Fenômenos Psíquicos. O professor César de Vernet, historiador laureado pela Academia de Ciências de Paris, outro grande metapsiquista, assim se exprime depois de uma longa exposição como consequência a tirar dos dados colhidos pelas escolas antropológica, etnográfica, sociológica, folclórica e outras. Não há nenhuma razão para se pensar que a crença em seres espirituais, na existência e na sobrevivência da alma, tire a sua origem da interpretação errônea dos fenômenos naturais. Ora, a interpretação espiritualista dos fenômenos supranormais não é presentemente ilegítima, porque não está sendo provado que alguns desses fenômenos, que parecem devidos à intervenção de seres espirituais, tenham na realidade origem diferente. Com efeito, a origem espiritualista pode ser falsa, mas é precisa. Ela é fundada nos fatos que, sem terem valor absoluto, possuem, entretanto, elementos suficientemente probatórios para arrastar a convicção e mesmo a conversão grande número de homens eminentes. Publicou As Polêmicas de Vila Carne, O Diagnóstico Paranormal, O Maravilhoso nos Jogos de Azar, Um Médium Musical Extraordinário, Visões Grandiosas na Terra e no Ar, História do Espiritualismo Experimental. O Dr. Eugênio Ost, diretor do Instituto Metapsíquico, neurologista de fama internacional e grande cerebração numa de suas obras, acentuou que o sábio, digno desse nome, não é doutrinário. Ele é sábio por seu espírito científico, só aceitando o que é demonstrado, o que está disciplinado à pesquisa e à crítica. É, pois, por este princípio que se norteiam metapsiquistas e espíritas. Mais além, o notável médico estabelece em termos científicos e fenomenologia psíquica ou a extra-normal de que o médium é dotado. Impõe-se a evidência de que estamos diante de um foco dinamo-psíquico, de onde emanam manifestações, poder. Além do consciente, encontra-se a propriedade de transformar a matéria viva, de torná-la amorfa, de exteriorizá-la e de fazer dela novas formas vivas, ectoplasma. Além do consciente, encontra-se a propriedade de perceber o imperceptível, de conhecer o ignorado. Descobrem-se ainda, limitadamente, nos recônditos do ser humano, os atributos de que os filósofos ornaram o conceito divino. Potência criadora, fora do tempo e do espaço, e ninguém está autorizado a presumir o que a investigação precisa, metódica, progressiva, poderá ainda descobrir. Para chegar a este resultado seguro, a essa convicção irrefragável, o cientista muniu-se de custosa aparelhagem
da qual muitos instrumentos foram por ele mesmo inventados, e entre os quais se encontravam os de luzes e raios artificiais. E assim, por processos de laboratórios, o Dr. Ost ia surpreender a formação ectoplasmática, ab-ovo, a substância na sua fase ainda invisível, aquilo a que já Grayford, o professor de mecânica de Belfort, dava o nome de alavanca psíquica, isto é, o aparelhamento fluídico de que os invisíveis se serviam para a produção do fenômeno físico. O Dr. Ost então concluiu: nós encontramos um processo que revela com tal nitidez e tal segurança a existência dos deslocamentos e a direção psíquica dessa substância invisível que a demonstração de tais fatos é tão probante como a mais pura e mais simples experiência de física. A segurança absoluta, afirma o experimentador, quanto à causa que agia sobre o infravermelho, foi garantida pela fiscalização corpórea direta do médium, assegurada por duas pessoas, por fotografias tiradas automaticamente logo que sobrevinha um fenômeno, pelas fotografias tiradas de improviso pelos experimentadores e também pela iluminação em boa luz avermelhada de todo o espaço atravessado pelo infravermelho e de todos os assistentes, aí compreendido o médium. Com os aparelhos de um lado para as experiências dos fenômenos objetivos, como os metagnomos do outro, a metapsíquica mudou a designação simples e fácil para a palavra médium dos espíritas, a princípio por sensitivo e depois por metagnomo. Para a observação dos subjetivos, o afamado neurologista chegou àquela conclusão, a de que existe no paciente dotado de faculdades extranormais o poder criador e o conhecimento fora do espaço e do tempo. Publicou O Conhecimento Supranormal, o diagnóstico de doenças por sujeitos dotados de conhecimento paranormal.